Hulk esmaga. E esmaga porque é uma criança vítima de abuso. Eu quero comentar com vocês Hulk Crossroads, ou como foi traduzido no Brasil, Hulk Encruzilhada. É uma história que saiu originalmente entre 1984 e 1985 e que saiu nesse ano, agora que acabou de acabar, 2021, no Brasil. Hulk Encruzilhada é escrito por Bill Mantlo, um quadrinista lendário e que tem um arco muito importante de histórias no Hulk. Encruzilhada é o fim desse arco e grande parte desse arco aqui de histórias traz desenhos do Sal Buscema, mas pro final a gente tem figuras como Mike Mignola também desenhando histórias do Hulk. Olha gente, renderia um vídeo de 3 horas analisando Hulk Encruzilhada, até porque é um catatal de coisas, são quase 400 páginas e tem muita coisa boa aqui, muita coisa que nos faz pensar, sobretudo, sobre quem é o Hulk, sobre abuso infantil, sobre raiva. Afinal, a importância desse quadrinho está em ter sido o primeiro que resolveu investigar a infância do Bruce Banner, né, do Hulk, e que mostrou pra nós que ele foi uma criança vítima de abuso. Só que eu tô me adiantando, ok? Eu tô chegando já mais pro fim do arco e já tô avisando vocês, isso aqui vai ter spoiler a rodo, embora essa saga não é bem uma saga de grandes surpresas, tá? Ela é muito realmente, assim, de um negócio que você curte enquanto você tá lendo. Ela não tem essa coisa do o que vai acontecer, não. É muito o que tá acontecendo. E é muito na base do que tá acontecendo porque ela é extremamente inventiva, extremamente delirante. Bom, vamos explicar um pouco a história aqui, tá bom? O Bruce Banner, a contraparte humana do Hulk, morreu, ou aparentemente morreu, e sobrou apenas um Hulk completamente selvagem, incontrolável. O Doutor Estranho então tenta solucionar o problema conciliando que a humanidade precisa de proteção diante do Hulk, agora não tem mais freios, mas ele também tenta resolver pro lado do Hulk, afinal o Hulk era o seu amigo de tantas aventuras e tal. E a solução é exilar o Hulk na encruzilhada, esse entre-lugar que tem infinitos caminhos para infinitos mundos e que no meio tem essa árvore com braços que ficam apontando para cada um desses caminhos. É uma imagem icônica que se torna bastante repetitiva ao longo da série, porque o que acontece? O Hulk ele vai experimentando mundo por mundo, mas ele sempre retorna para encruzilhada, ele sempre retorna para o entre-lugar. E por que ele retorna? Isso acontece porque o Doutor Estranho organizou a parada da seguinte maneira. O Hulk ele pode escolher qualquer mundo, mas são mundos que ele não pode destruir completamente, ou seja, são mundos em que a força que existe lá rivaliza com a força do próprio Hulk. E tem uma espécie de feitiço gatilho que o Doutor Estranho fez, que é o seguinte, se o Hulk está muito insatisfeito, muito infeliz, ele acaba saindo daquele mundo e voltando para a encruzilhada, ou seja, ele volta para o ponto de partida para poder escolher um outro mundo onde ele possa ser feliz. A ideia do Doutor Estranho é que como o Hulk agora é um ser um tanto bestial, um tanto animalesco, ele em algum momento vai encontrar um lugar onde ele consiga se sentir integrado, vai encontrar a paz. Ou seja, o Doutor Estranho não entende porra nenhuma de psicologia, né? Porque o cara é movido à raiva, ele vai encontrar sossego onde? Ele só consegue encontrar sossego quando ele sai destruindo as coisas. Agora ele não consegue destruir mais nada, é óbvio que ele vai estar voltando para o ponto de partida. E é isso que a gente fica vendo história por história, ou seja, ele chega num universo, ele não consegue sobrepujar os desafios que ele tem nesse universo, ele se frustra horrores e depois ele retorna para o ponto de partida e a gente tem a próxima história do próximo mês e assim vai. E essas histórias, pessoal, são extremamente inventivas, delirantes. Isso aqui é uma viagem, mas uma viagem boa. Não é uma coisa sem noção, porque a gente vai começando a sacar que essa selvageria criativa, que é o que há de melhor nos quadrinhos de super-heróis, tá ali para conseguir, no final, nos amarrar, nos trazer aquilo que é mais importante, aquilo que, de fato, havia de ser dito aqui, que é quem é Bruce Banner, quem é o Hulk. Eu não vou comentar história por história, como eu já disse, isso aqui é muito longo, mas tem algumas que são conceitualmente geniais. Mas cabe comentar algumas, como uma espécie de medievo alienígena, onde as pessoas têm pele verde, e tem uma princesa muito chorosa, e toda vez que ela chora, nascem flores. Depois ela descobre que quando ela chora de raiva, ela começa a dominar as plantas e sobrepuja aquele lugar. É uma história muito boa, porque o Hulk não é o herói, pelo contrário, o Hulk é salvo por essa princesa. Tem uma outra história que é simplesmente uma adaptação alienígena de Moby Dick, com o Hulk sendo colocado num barco que é movido por ondas solares para caçar Klaatu, devorador de energias do universo, e todo aquele senso trágico do Capitão Ahab, que está em Moby Dick, tudo isso você vê aqui. E também uma outra história que é muito interessante, que renderia uma análise à parte, é a amizade que o Hulk faz com o Parasita. Sim, a gente tem uma noção aqui de ecossistema bastante louca, bastante inventiva e que nos faz pensar sobre a própria natureza. Mas deixa eu me ater aqui em como essa saga completamente doida e inventiva consegue, a partir dessas metáforas, a partir de alegorias muito criativas, falar de abuso infantil. Primeira coisa, anotem aí. Na primeira história, Hulk vai parar num universo onde tudo é meio parecido com a humanidade, e ele pode sair destruindo tudo, até que ele se dá conta que são bonecos, as casas são de papel, até que ele descobre pro horror dele que de fato ele faz parte de um brinquedo de uma criança alienígena. Ele não representa perigo nenhum para essa criança, pelo contrário, a criança está se divertindo com ele destruindo as coisas e ela fala, pô, pode destruir à vontade que depois eu reconstruo. É emblemático que a primeira história dessa saga inteira seja o Hulk se frustrando diante de uma criança, ok? Anotaram isso? Segunda coisa, anotem isso também. Ao longo da história a gente descobre que 3 entidades acompanham o Hulk e logo elas entregam que são figuras que só existem na cabeça do Hulk. O
Uma delas, como vocês estão vendo, é esse Goblin, esse duende aí, um tanto dragão, um tanto demoníaco azul. A segunda entidade é esse elfo andrógeno laranja aí que vocês estão vendo. E a terceira é essa estrela violeta aqui que vocês estão vendo aqui onde eu estou apontando. Cada entidade é responsável por algo elemental na psique do Hulk. O Goblin é a raiva. O elfo é o guardião, portanto, representa o senso de autopreservação. E essa estrela aqui é a razão que tanto falta para o Hulk em tantas ocasiões, mas está lá, viva, submersa no inconsciente dele. Anotaram isso? Pois então, vamos lá. Tudo isso aí que eu falei para vocês, todas as aventuras que a gente viu na Encruzilhada, todas elas se amarram, todas elas ganham um sentido, ganham uma relevância tremenda quando chega na revista O Incrível Hulk 312 de 1985. É nessa história que a gente conhece um pouco da infância do Bruce Banner pela primeira vez, e é aqui que a coisa fica um tanto barra pesada. Eu confesso pra vocês que desde que eu virei pai, essas histórias envolvendo abuso infantil pra mim são muito difíceis. Tem algumas que eu nem leio porque não dá. E foi difícil pra mim ler esse negócio aqui, tá? Confesso, foi bem difícil. A história é a seguinte: Brian Banner, que é o pai do Hulk, ele não queria ter o Bruce Banner, ele não queria ter um filho. Ele teve o filho porque a esposa queria muito ter uma criança. E o Brian Banner trabalhava com energia nuclear e ele achava que isso pode ter gerado uma mutação que acabou indo parar no filho. É incorporado aqui nessa história toda a paranoia mutante, todo o preconceito com mutantes que a gente costuma ver nos X-Men. Então desde cedo ele encasqueta que o filho dele é um monstro, embora ele não consiga ver qualquer coisa que evidencie a sua monstruosidade, exceto que o menino é muito inteligente desde cedo. E é por causa dessa inteligência e das desconfianças prévias que ele tem que ele sempre rejeita a criança. Não só ele rejeita, como ele sempre dá um jeito de afastar a esposa, a mãe do menino. E ele é um marido extremamente abusivo com a esposa, extremamente controlador. Em histórias posteriores do Hulk, inclusive vai ser mostrado que ele espancava a esposa. Como ele não queria que a esposa, a mãe do Hulk, tivesse contato com o próprio filho, ele arranjou uma babá, que é uma mulher extremamente perversa. Foi essa babá extremamente cruel que passou mais tempo na primeira infância com o Bruce Banner do que necessariamente a sua mãe. E aqui aqueles elementais que nós tínhamos visto na psique do Hulk são explicados. Aquela estrela violeta que nós tínhamos visto é o mobile que a mãe dele tinha feito para ele. O elfo é o seu bichinho de pelúcia e aquele duende demoníaco que representa a raiva é a babá. Não só a babá, esse monstro também vai aparecendo na figura do pai dele. Todo mundo que é violento com ele se torna esse monstro. Inclusive é um episódio bastante pesado com o Bruce Banner com 4 anos com o pai dele o espancando. É um quadrinho muito triste, pessoal, sabe? Porque o tempo todo você vê essa criança, esse bebezinho sempre em lágrimas, sempre sozinho, sempre isolado. Ele não consegue ter contato com a mãe dele, que é a única pessoa que de fato ama ele. E isso vai gerando um bolsão de frustrações que ele vai apenas recalcando. Aqui nessa mesma história a gente fica sabendo que o pai do Hulk mata a mãe dele, não diz exatamente como, mas em histórias posteriores diz que foi por espancamento. Inclusive há depois um reencontro dele já adulto com o pai dele, que já tinha saído inclusive da instituição psiquiátrica onde ele foi internado, e o pai dele continua rejeitando ele, tratando ele como um monstro. Ou seja, o pai dele nunca mudou, continuou sendo sempre o traste que foi. E é nesse ponto que essa história começa a ficar genial. Notem que ainda quando Bruce Banner era bebê, existe em volta dele essa linha verde, essa aura que é a alma do Hulk, algo que existe preso dentro dele e que não sai, que não se revela. Depois quando ele se torna adulto, que vai trabalhar nos raios gama, notem que aqui há uma reencenação de todos os dramas que ele sofreu na infância. Não por acaso nesse quadro, onde ele conhece a Betty Ross, que vai ser o grande amor dele, ele está segurando um quadro da mãe. E a mãe e a Betty Ross são muito parecidas. Por sua vez, quando ele conhece o General Ross, pai da Betty Ross, que vai se tornar o seu grande antagonista, ele é um cara extremamente escroto, como era o pai dele, inclusive conhecia o pai dele e fala que o pai dele, esse sim, era macho de verdade. Não por acaso, o General Ross retorna diante dos olhos dele esse demônio azul, como tantas outras pessoas que fizeram mal a ele se tornaram. E a coisa é tão óbvia que quando o Hulk olha para Betty Ross, ele vê a estrela violeta que a mãe dele deu de presente para ele, iluminando a cabeça dela. Então notem, o combustível da frustração do Bruce Banner é que a cena original do seu trauma se repete, e se repete, e se repete. É por isso que o Hulk é muito analisado como um personagem trágico, no sentido grego mesmo. É como se ele não conseguisse fugir nunca de um destino, e esse destino é reencenar aquela tragédia original que ele viveu na infância. Ou seja, agora não é mais a mãe, é a Betty Ross, agora não é mais o pai, é o General Ross. Sim, tem essa coisa um tanto edipiana da mãe ter virado a namorada, do pai inimigo agora ter virado o sogro, mas essa cena retorna, e é isso que deixa ele mais e mais frustrado. É como se ele não conseguisse fugir disso. Ele pode crescer, ele pode estudar, mas ele não consegue fugir dos fantasmas do passado, até porque o passado está sempre se atualizando em outras pessoas. Daí que nós entendemos, portanto, que esses elementais da psique do Hulk nada mais são do que arquétipos. E uma boa maneira de entender um arquétipo é que o arquétipo, acima de tudo, é uma imagem primária, uma imagem que possibilita a produção de sentido. Então o que a estrela, o elfo, o demônio fazem na cabeça do Hulk? Elas produzem sentido na vida dele. Um sentido que não é
algo que o deixa completamente feliz, mas é algo que organiza o seu mundo. E o resto é a história que você já conhece, né? O Bruce Banner vai fazer os testes de raios gama, o Rick Jones, que é um jovem, invade o campo de teste, ele vai salvar esse jovem e acaba sendo afetado pelos raios, que torna ele o Hulk. O Hulk, portanto, é toda a frustração, toda a violência, toda a raiva nunca processada, nunca trabalhada e que explode. E quando explode, não há quem segure. Por isso, ao longo do quadrinho, e bons desenhistas do Hulk sacam isso, é o gestual do Hulk. O Hulk sempre é desenhado como um misto de gorila com bebê. Aliás, quem tem criança pequena em casa sabe que eles não são muito diferentes de um pequeno macaquinho. Por isso todo o gestual, toda a postura do Hulk é esse misto de primata com um bebezão. Afinal, o Hulk é o retorno de uma imagem arcaica, tanto no sentido biológico, ou seja, a gente retrocede e vai para aquilo que há de mais selvagem, mas também de retorno à primeira infância, ou seja, agora o Hulk pode finalmente manifestar toda a frustração, toda a solidão, toda a dor que ele sofreu quando era criança. Inclusive o filme Hulk de 2003 do Ang Lee, que é muito bom e vocês não valorizam só porque não é essa coisa aí formulaica que é filme da Marvel, não só sacou isso, como produziu imagens emblemáticas muito boas. Uma delas é quando o Hulk, lutando contra tanques de guerra, pega um deles e usa ele como um chocalho. E isso faz todo o sentido psicológico. Hulk Encruzilhada, portanto, é uma investigação radical da psique do Hulk. Inclusive, mais pra frente aqui, é até falado que o Bruce Banner sofre de uma pulsão de morte tremenda. Ele quer morrer, ele está apaixonado pela morte. E o Hulk, de certa maneira, é essa manifestação instintiva de eu vou sobreviver. E vou sobreviver custe o que custar. Já que eu dei tantos spoilers, não vou dar um, que é sobre como é que termina essa saga. Mas eu vou dizer pra vocês, termina tão xoxa. Mesmo assim, por tudo isso que eu falei pra vocês, ela é muito, muito interessante e vale muito a pena. Um dos melhores quadrinhos de super-heróis de todos os tempos, na minha modesta opinião. E já que a gente falou aqui de abuso infantil, já que a gente falou aqui de violência com crianças, não esqueçamos o seguinte, nesse momento famílias, inclusive crianças, estão desabrigadas por enchentes que estão acontecendo no sul da Bahia, que estão acontecendo em vários estados já. Normalmente a gente precisa ajudar, mas quando a gente tem um presidente da República que está comemorando, dançando funk em iate, passeando de jet ski, mais ainda a gente precisa se mobilizar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo organizações que você pode doar e que vão ajudar diretamente a tantos e tantos desabrigados nesse momento tão difícil. No mais, como sempre, eu peço que você curta o vídeo se curtiu, compartilhe, se inscreva, sério, tudo isso ajuda muito, muito mesmo, pessoal. E se você quiser, pode ser um apoiador do Quadrinhos da Sarjeta, a gente tem uma campanha de financiamento recorrente, com recompensas bem legais para você estudar quadrinhos, pensar quadrinhos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E segue a gente também lá no Instagram, @Sarjeta. Valeu, pessoal!